Olá, gente! Hoje temos mais um vídeo de história para mostrar para vocês aqui no meu canal. E hoje, uma tarefa muito especial que me cabe aqui, trata-se do trabalho de encerramento do semestre da cadeira de História Moderna 2 da Universidade de Caxias do Sul. Olha só, tínhamos que fazer uma resenha, um diário, né, das anotações, uma espécie de resumo do semestre, e eu preferi trazer deste modo, através de um vídeo, para poder compartilhar com vocês, todos que têm interesse, então, em história, em geral, o pessoal do ensino médio aí quer saber como é que é o curso de história a nível superior, pessoas em geral que gostam de história, gostam de compreender o mundo atual, estudando o passado, é uma coisa que me agrada muito e recomendo. A gente lê livros de história, a gente estuda história e assim consegue compreender um pouco melhor o nosso mundo atual, né? E nos faz posicionar melhor nele também. Então, bora lá. Então, História Moderna 2, Diário de Aprendizagem, professora Eliane Machado Correia Cardoso, Universidade de Caxias do Sul. Trata-se, então, de um resumo, né, gente? É um resumo, porque são um semestre inteiro, tem muito conteúdo. Aqui eu vou tentar condensar e trazer para vocês esse resumo, então, do que aprendemos, né? Então, História Moderna 2, entender que nós temos História Moderna 1, História Moderna 2, que contempla o período da História Moderna, né? A História Moderna como um todo, dentro da historiografia, se considera 1453, com a tomada de Constantinopla, o início, tomada pelos turcos, né? Que entraram no mundo cristão, né? Na Europa, em 1453, e veio terminar com a Revolução Francesa em 1789. Tá? Esse período, claro que é uma referência, né? A data é uma referência, né? Mas esse período, ele traz dentro de si uma série de características que os historiadores chamam de história moderna. Avante! Importante entender que nós estamos falando de História Moderna 2, tá? Então, significa aí uma segunda etapa, né, da história moderna. A cadeira anterior é a História Moderna 1, onde a gente vê desde o início, dos 1453, tá bom? Mas, para contextualizar, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e começar a falar do Renascimento, né? Ele é anterior, então, depois a gente fala da Revolução Científica aí. O Renascimento, ele foi um movimento interessante, que ele fez meio que uma mudança assim, cultural da Idade Média para a Idade Moderna, né? Onde havia um interesse maior pelas artes, né? Por representação do corpo humano, pela natureza, né? O Renascimento aí, Leonardo da Vinci, um homem universal, né? A gente tem aqui os desenhos dele no cantinho. Então, esse Renascimento começou a criar um ambiente mais propício, mais agradável para o estudo da ciência, para a observação da natureza, né? Então, o Renascimento ele veio buscar algum interesse também por textos antigos, lá dos filósofos antigos, né? Eles começaram a usar, por exemplo, a proporção matemática, né? E a observar a natureza como um sistema matemático, um sistema harmônico. Então, isso é uma introdução, né? E depois veio uma safra de cientistas, né? Homens e mulheres, que começaram a pesquisar mais diretamente isso. Esse movimento, esse conjunto de atividades, né, de muitas pessoas, a gente chama de revolução científica, tá? A revolução científica, ela veio destruir a visão medieval, né? E veio criar o alicerce para o iluminismo que nós vamos estudar depois. Lembrando que a história, né, gente, é uma sequência de fatos, né? Eu gosto de comparar com o dominó, aquele quando a gente coloca as pedrinhas, né, uma atrás da outra e derruba uma derruba a próxima, e a próxima, e a próxima. Então, é um desencadear de fatos que um é causa de outros que vão vindo, tá? Então, é importante entender essa e estudar essa sequência toda. O primeiro cientista assim, reconhecido importante para esse período é Copérnico, né? Ele inicia o destronamento da Terra, isso é bastante importante, pessoal, porque até então, centralizado no conhecimento que a Igreja difundia, a Igreja Católica, até então ainda era única, estava acontecendo já aquele cisma, né, do protestantismo,
mas até então toda a Idade Média, né, a Igreja Católica dominava o conhecimento. E ela falava que a Terra era o centro do universo, isso valorizava uma ideologia divina, né, uma teologia de que a Igreja difundia na época, de que a Terra era o centro do universo e aqui Deus tinha colocado o ser humano, etc. E aí, então, aparece um tal de Copérnico que inicia essa conversa estranha para a Igreja, né? E o Copérnico vem questionar um dogma religioso esse, né? E, inclusive, as teorias dele só foram aceitas muito tempo depois, né? A Igreja, naquele momento, simplesmente disse que não era assim, que ele estava errado e pronto, né? Alguns eram julgados e, num caso mais extremo, até executados, pessoal, pela Inquisição, numa época em que deter o conhecimento podia ser muito perigoso, né? Então, o Copérnico veio primeiramente e criou essa primeira ideia, né? Aí, um tempo depois, vem o Galileu, né? O Galileu Galilei, e ele confirma Copérnico. Mas por que ele confirma Copérnico? Por causa dessa figura que nós estamos mostrando aqui. O telescópio, gente, a luneta começou a ser desenvolvida e começou a ser usada. E aí o Galileu, de posse delas, né, de uma ou mais modelos, ficou observando muito tempo o universo, né? E ele concluiu, né, que realmente a Terra não era o centro do universo. Ele observava Júpiter e as luas deles e aí ele conseguiu compreender isso. Então ele conseguiu criar uma verdade pela experimentação, pela medição, né, e não pela religião e pelo o que a Bíblia trazia, né? Então, em 1632, o Galileu lançou, então, essa teoria, né, e a qual apresentou os argumentos favoráveis e contrários à teoria heliocêntrica, né? E aí a Inquisição convocou ele para Roma. Pensa bem isso aí, pessoal. E, finalmente, né, depois de julgamentos, condenou ele à prisão domiciliar. Por sorte, não morreu. Por heresia. Que complicado na época desenvolver ciência, né, pessoal? Então, esse pessoal eram uns precursores, uns corajosos aí, né? Aí, meio que contemporâneo a ele, tinha o Kepler, que também veio falar de órbitas planetárias, afirmando categoricamente o Sol é o centro. Então, a Igreja estava dizendo para o Galileu que ele estava errado, tinha deixado ele em prisão domiciliar. Ele acabou até indo morar na Alemanha em função disso, e fugir um pouco da Igreja, né? Mas o Kepler também trouxe, então, essa certeza, né? Claro que isso ficava num círculo muito restrito, pessoal. Eram poucas pessoas que sabiam ler, poucas pessoas tinham acesso a esses estudos. A maioria deles eram os próprios padres, né? A nobreza, a burguesia e tal, pessoas que tinham condições. Mas que começou a criar um racha nessa ideia de que a Igreja detém o conhecimento. Tá? Interessante isso, né? E veio ainda Newton, né, que a gente considera como o apogeu da Revolução Científica. Ele veio um pouco depois, né, já no século aí 17, ele vem trazer as teorias do final do século 16, né? E então ele fala em inércia, ele fala em gravidade, ele fala em ação e reação. Então ele embasa isso em muitos cálculos. Então começou a ficar difícil para a Igreja refutar. Então é um período que os cientistas conseguem romper, digamos assim, isso é um ponto importante da Revolução Científica, né? É um período em que os cientistas conseguem romper a hegemonia da Igreja, ou das igrejas, que já tinha a Igreja protestante, né? Mas conseguiu romper essa ideia de que só as igrejas ou a Igreja detêm o conhecimento, né? E podem divulgar ele. Então, a Revolução Científica foi importante como um alicerce para o iluminismo. Importante lembrar isso, tá, pessoal? As mulheres e a ciência, né? As mulheres sempre foram relegadas na história nessa questão do conhecimento, do estudo, né? E veja bem, há pouco tempo saiu uma notícia de que a Espanha perdoou, agora, isso foi o ano passado, cerca de 400 ou 500 mulheres que foram queimadas na fogueira, pessoal, nessa época aí que a gente está falando, entre 1450 e 1650. Quase 500 mulheres queimadas na Espanha, gente, chamadas de bruxas, né? Na verdade, eram mulheres que tinham algum tipo de conhecimento, muitas vezes eram alguém que usava chás, né, para curar alguma coisa e tal, e tinha um conhecimento da natureza, disso tudo. E isso assustava um pouco
uma sociedade muito machista, muito de homens, né? E acabavam morrendo na fogueira mesmo nessa época aí. Então, uma tristeza que acontecia na época, né? Então, as mulheres eram consideradas menos inteligentes, mas, na verdade, elas eram excluídas da educação. Sempre que estudava fora, uma família que poderia bancar, era um homem que ia, né? O filho homem. Então, dá para citar várias mulheres, como a Caroline Herschel, né, na Inglaterra, a Madame Lepaute, na França, né, que são mulheres que desenvolveram conhecimento junto com cientistas, né, e foram muito poucos reconhecidas. Eu gosto de citar o caso da Maria Winkelmann, tá? Eu vou até ler aqui o trecho, porque é muito triste, na verdade, o que acontece com ela, né? Ela foi reconhecida posteriormente, como uma intelectual da sua época, né? E o caso dela com a Academia de Berlim, né? Em 1700, o Kirch era o esposo dela, e ele foi nomeado astrônomo da Academia de Berlim. E a Maria tornou-se assistente dele, mas sem cargo oficial. Em 1702, ela descobriu um cometa, gente. Isso era um fato muito importante, né? E o próprio Kirch, o marido, reconheceu nas suas notas que foi ela quem descobriu, né? E como a academia era nova, tinha sido recém-aberta, esse foi o primeiro descobrimento importante feito na Academia de Berlim. E aí foi comunicado rapidamente para o rei, né? Mas só aparecia o nome dele, o Kirch, como autor. Somente 8 anos depois, no relato do evento, publicado no primeiro volume do Jornal da Academia, Kirch começa dizendo: minha esposa observou um cometa inesperado. E aí ela foi reconhecida tardiamente, né, como uma intelectual. No entanto, o Kirch esse faleceu em 1710. E ela tentou o cargo dele, né, de professor ou de membro da academia, né? E a academia recusou, porque dizia que tinha temor de que a própria reputação da academia ficasse abalada com a nomeação de uma mulher. Veja bem, pessoal, que coisa maluca, como as mulheres tinham que batalhar por tudo, né? E assim ficou anos essa situação. Tá? A academia, inclusive, recomendava que ela ficasse um pouco distante do público para não prejudicar, né, a imagem da academia e tal. Então, uma moça que teve que enfrentar várias barreiras aí na vida. E então a gente fala do iluminismo, pessoal, que veio na sequência da Revolução Científica, né? O iluminismo é muito bem representado pela imagem que a gente está mostrando aí, que eram os saraus noturnos, né? Principalmente os homens e algumas mulheres se reuniam nas casas da burguesia, né? Em grandes salas, e ficavam noite adentro, discutindo, trocando ideias, filosofando, digamos assim, né? Sobre o conhecimento, sobre o homem e tudo mais. Então, começou a se criar esses locais de estudo, digamos assim, de trocas, né? Poderiam ser grandes salas, menores salas, com mais gente, com menos gente. Alguns debatiam, uma boa parte ficava ouvindo, alguns foram se tornando mais conhecidos nesse debate, mais respeitados. Então, nas casas burguesas e um pouco da nobreza, foi-se gerando, então, essa ideia que o iluminismo trouxe, né? Que era a valorização do homem e da sua razão, né? Então, o homem tinha conhecimento, o homem tinha razão, no sentido de raciocínio, né? E vai ampliando, então, aquilo que a Revolução Científica começou a criar como uma pequena fissura, que era a ideia do conhecimento ser dominado pela igreja, né? Então, Voltaire, por exemplo, um famoso iluminista, dizia assim: esmagai a infame, que era a igreja, porque ela dominava demais o conhecimento, né? Ela meio que concentrava tudo na mão dela. E esses caras vieram e se chamavam de filósofos, novos filósofos, e vieram trazendo um monte de ideias novas, né? E até nesse momento que se fala que surgiu a ideia da história com H maiúsculo, o estudo da história, né? De repente, o acúmulo do conhecimento passado, ele se tornou importante, valorizado. Espera aí, se eu estudar o passado, eu vou entender melhor o presente. Os filósofos discutiam isso e criaram a história, que é o que a gente estuda hoje
na escola, né? A cadeira de história. O Kant dizia assim, ousai saber, né? O homem, vá atrás do conhecimento. Né? Então, a saída do homem de sua minoridade pela qual ele mesmo é responsável, dizia o Kant, né? E aí tem uma série de outros filósofos que lideram esse movimento, então, principalmente na França, né? A época da luz, iluminismo, né? E aí o sistema feudal ele vai sumindo, junto com o poder absoluto da igreja que vai caindo. Isso vai mudando um pouco a roda da história, né? Um dominó vai caindo devagarinho aí. Uma característica é que os países protestantes se antecipam um pouco, porque eles se sentem, estão menos presos dentro daquela ideologia da Igreja Católica, né? E os iluministas traziam a ideia, então, do rei filósofo, que era um rei, um déspota esclarecido, né, que continuava tendo poder, mas ele era alguém mais filósofo, que usava o conhecimento e dependia menos da igreja. Então, não era ainda uma mudança radical, né, uma revolução de classes, assim, não. Mas ele veio a embasar toda uma série de acontecimentos posteriores, porque permitiu às pessoas pensarem diferente do que vinham pensando, né? Inclusive, nessa época que foi criada a enciclopédia, né, primeiro na França, depois na Inglaterra, que reuniu um monte de estudiosos que tentavam reunir todo o conteúdo do conhecimento humano num livro ou numa sequência de livros que era enciclopédia. Então, era um momento interessante, cultural europeu, né, que se estendeu entre os séculos 17 e 18, tá? E buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais da sociedade da época. Eles acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Importante isso aí, tá bom? E algumas consequências, né, desse processo. O iluminismo, ele influenciou a independência das colônias americanas e veio ser base da crise do antigo regime que resultou na Revolução Francesa. Vejam como é importante a questão das ideias, né, dos conceitos, né? Quanta coisa que fomenta, né? As colônias americanas já se tornaram independentes dentro de ideias iluministas, né, de que não precisavam de um rei para ter como um poder. Por isso que eles já saíram como colônias republicanas, né, repúblicas. Os iluministas também falavam em fisiocracia, né? A natureza é a base da economia, a agricultura. Depois vem o Adam Smith junto aí, o inglês, e já vem dizendo que o trabalho também gera riqueza e que o trabalho é importante. É ele, na verdade, que gera riqueza. Tinha essa discussão andando aí. E o iluminismo foi algo que influenciou a sociedade ocidental, digamos assim, europeia e ocidental, por bastante tempo, gente. Ela foi praticamente até a Segunda Guerra Mundial que ela foi perder força quando, depois de tanto desastre, de tanta morte, baseada em cima de tecnologias desenvolvidas pelo homem nas duas grandes guerras, as pessoas começaram a pensar, bom, nem tudo que o homem produz em termos de tecnologia é positivo, né? Pode ter algo ruim aí, nós temos que depurar isso melhor. Então, o iluminismo foi perder força somente, então, no século passado. Os iluministas também consideravam o conceito da fisiocracia, tá, pessoal? Que é a mão invisível do mercado, né? A fisiocracia cunhava essa frase. Essa mão organizada, ela organiza, essa mão do mercado organizaria toda a economia. Então, é um embrião do liberalismo, tá? Os liberais mesmo, esses que a gente conhece hoje em dia, eles eram depois, são mais recentes, né? E eles potencializaram esse pensamento, né? Que veio daquela época, então, tá? E esses líderes, né? Líderes dos pensamentos se chamavam filósofos. E eles entendiam que o século XVIII era o ápice da maturidade intelectual racional do homem, né? Eles tinham chegado no topo. Então, era um momento de muito otimismo com o ser humano, né? O que eles passaram de imagem nessa época, aí, século XVIII, então a gente já está falando aí, tá bom? E agora nós falamos da Revolução Inglesa. Canhões, mosquetões, espadas, flechas, lanças se chocando
primeira das série de revoluções violentas, né? Revolução no sentido de realmente revolucionar a sociedade, trocar o poder, né, de classe, assim. Então, a Revolução Inglesa é muito importante nessa fase aí, que ela vem também ajudar outras questões, né? Então, falando dos antecedentes, né, da Revolução Inglesa, nós tivemos a Reforma Anglicana antes, que tirou o poder da Igreja Católica, né, tomou as suas terras e aumentou a riqueza da burguesia. Tinha mais minas, mais agricultura. Teve um período que os corsários, os piratas traziam riquezas para a Inglaterra, roubadas de cargueiros, né, navios espanhóis na América, ouro e prata. E também o fato de ter retirado o poder da Igreja Católica permitiu que os ingleses não mandassem mais tributos para Roma, né? Interessante a questão financeira. E isso proporcionou desenvolvimento, né? Mais dinheiro ficou circulando dentro da Inglaterra, e com isso que a burguesia se fortaleceu. Então, nós temos uma situação em que havia, de um lado, o rei, a grande burguesia, né? Os muito ricos, e a aristocracia. E os grandes proprietários de terra. E do outro, a pequena nobreza e os pequenos proprietários de terra, a burguesia média, né, que era em maior quantidade, e a massa de camponeses e artesãos, e a própria base do exército. Esses eram os dois lados da Revolução Inglesa. Os ingleses, os burgueses, eles eram os que pagavam impostos, pessoal. Essa parte é fundamental para compreender esse período, né? E um dia eles chegaram à conclusão que eles pagavam os impostos, mas não tinham poder nenhum. Quem tinha poder era o rei absoluto, e ele dividia um pouquinho aí com a nobreza a condução dos assuntos do reino, né? E a burguesia não tinha acesso a nada, eram pessoas com poder econômico até, mas não tinham poder. E a nobreza não pagava imposto, mas a burguesia pagava. Então, os burgueses se organizaram para questionar isso. Esse é um choque, né, que temos na Revolução Inglesa. Então, a burguesia se reuniu ao redor do parlamento como um poder para confrontar o poder do rei, né? E aí teve uma série de fatos e uma série de fases aí que vão acontecer ao longo de vários anos, né? Num primeiro momento, então, o parlamento ele é dissolvido pelo rei, porque estava sendo pressionado pelo parlamento e tal. O rei vai lá e dissolve o parlamento. E aí o parlamento inicia uma guerra, ele monta um exército, liderado, então, pelo Cromwell, né? Oliver Cromwell, o grande líder dessa fase da Revolução Inglesa, e ele organiza um exército bancado pelo parlamento contra o exército do rei. E aqui já temos culturalmente uma questão bem diferente. O exército do rei, ele vinha da tradição antiga dos cavaleiros, né? Nobres. Então, o sujeito ele tinha o direito de ser cavaleiro porque ele era um nobre, então ele tinha o cavalo bonito, né, e tal, e levava lá o seu grupo e ia para a guerra. Ele não tinha muito treinamento, na verdade, como para trabalhar junto como um exército, vários cavaleiros, né? Então, por exemplo, se eles ganhassem uma batalha, a tendência é que eles liberavam lá e o pessoal ia saquear, porque era tradição isso. Já do lado do parlamento, o Cromwell conseguiu organizar um exército muito organizado, né? Um exército muito hierarquizado, né? E depois de uma série de batalhas, onde começaram perdendo, mais no final, depois de anos aí batalhando, o parlamento vence a guerra, vence o rei, né? Inclusive afasta o rei, né? E o Cromwell, ele assume o poder, ele vira o primeiro-ministro, né? Que é o que a gente tem até hoje na Inglaterra. Isso se chama a parte da Revolução Puritana, né? Que é chamada de Guerra Civil também, né? Entre 1640 e 1649. E aí o Oliver Cromwell, ele assume, então, um formato de república, de 1649 até 1658. Nesse período, eles desenvolvem uma série de questões interessantes. Tá? Talvez a base do Império Inglês tenha a origem aí. Neste período, por exemplo, é determinado a exclusividade marítima dos produtos importados pela Inglaterra com navios de bandeira inglesa. Isso fomentou o crescimento da marinha inglesa,
que vem a ser a base da expansão inglesa pelo mundo, né? Que acontece logo em seguida. Então, houve uns avanços interessantes, né? Mas aí o Rômulo acaba falecendo e o filho dele tenta assumir o poder por um tempo, aí, mas não consegue manter mesmo poder do pai e acaba sendo afastado também. E aí volta a restauração da dinastia Stuart, volta o rei, com os reis Charles II e Jaime II, né? O Charles II e Jaime II, entre 1660 e 1688. E aí, lá no final desse período, tem o que a gente chama de Revolução Gloriosa, que é uma espécie de golpe de Estado, que afasta o rei, então, o Jaime II, e institui a monarquia parlamentarista, com um primeiro-ministro, com poder, e o rei com bem menos poder, né, ao ponto de hoje ser simbólico, o rei ou a rainha na Inglaterra. Então, essa monarquia parlamentarista foi criada em 1688, com a Revolução Gloriosa, dentro do processo da Revolução Inglesa. E algumas consequências importantes, então, né? A Revolução Inglesa acaba com o absolutismo para sempre, criou uma poderosa marinha inglesa, militar e mercantil, propiciou uma liberdade de pensamento, estímulo à pesquisa, então, assim, propiciou um desenvolvimento interessante que vem a ser a base da Revolução Industrial, uma das bases, um dos pilares da Revolução Industrial, que a Inglaterra saiu na frente logo em seguida, né? Porque tudo ficou mais fácil, mais democrático, digamos, o acesso ao conhecimento, né? Com aquela ideia da burguesia liderando mais pessoas no poder, né? E o resultado final depois é que a Inglaterra acaba se tornando a potência mundial, grande potência mundial. O próprio imperialismo britânico sai fortalecido desse processo, porque é um desejo da burguesia a busca por mais mercados. Por isso que a Inglaterra também sai mundo afora conquistar áreas, né? E outros países, porque ela quer vender os produtos dela, ou quer fazer trocas. E esse é um processo liderado por uma burguesia que estava à frente do poder e das decisões de poder na Inglaterra nesse momento. Interessante como uma coisa leva a outra, né? E tem um texto do Christopher Hill, que é um historiador importante, que em 1988 ele cita, esse historiador inclusive esteve no Brasil, né? E ele concedeu uma entrevista. E vale a pena ler para ser uma conclusão dessa parte, eu vou ler para vocês. Ele dizia, se você observar a Inglaterra do século XVI, verá que é uma potência de segunda classe, levando um embaixador inglês em 1640, então um pouquinho antes do início da Revolução, né? Dizer que o seu país não gozava de qualquer consideração no mundo, o que era verdade. Mas já no começo do século XVIII, a Inglaterra é a maior potência mundial. Logo, alguma coisa aconteceu no meio disso. E eu creio, diz ele, né, que o que houve no meio foi a Guerra Civil e a Revolução Inglesa, que tiveram efeitos fundamentais. Então, aí, conclusão da Revolução Inglesa. Então, nós tivemos a Revolução Científica, nós tivemos o Iluminismo, a Revolução Inglesa, e agora vem a Revolução Industrial, que acontece no século seguinte à Revolução Inglesa. Então, a Revolução Inglesa, junto com o Iluminismo e com a Revolução Científica, foram assim, a base de fatos que foi gerando as condições para uma revolução industrial, né, que a gente considera um período aí de 1760 a 1840 para essa evolução grande da indústria, que se chamou Revolução Industrial. Por que revolução? Porque ela mudou o estilo de vida, gente. As pessoas até então, o hábito normal, né, da indústria, né, a manufatura na época, eram os artesãos que tinham oficinas em suas casas. E as pessoas trabalhavam para esse artesão, viviam ali com ele, inclusive comiam junto, muitas vezes dormiam junto, ou eram de casas próximas, e esse artesão meio que era o responsável por prover todos eles, e eles trabalhavam, era fazendo roupa, calçado, né? Algum tipo de equipamento e tal. Então, esse era o modo produtivo até então, de qualquer lugar da Europa, né? E a Revolução Industrial veio mudar isso enormemente. As pessoas
depois das indústrias estabelecidas, como a gente mostra aqui na imagem, né, poluição, tudo era carvão, as fábricas eram grandes, as pessoas tinham que sair de casa de manhã e chegar na fábrica e trabalhar e voltar para casa. Quebrou, então, aquela lógica do artesão, né? Então, a Revolução Industrial vem mudar toda a forma como a sociedade vive, né? E é tão importante isso que o Eric Hobsbawm, né, um historiador importante aí, ele chama de dupla revolução, porque a Revolução Industrial está acontecendo quase junto ali com a Revolução Francesa, né? Uma muda o modo de vida no sentido de produção, de rotina, e outra muda o poder totalmente. Tá? Então, a gente estuda depois a Revolução Francesa. Falando, então, da Revolução Industrial, né? As palavras como indústria, industrial, fábrica, classe média, classe trabalhadora, capitalismo, socialismo, ferrovia, liberal, conservador, até aristocracia, né? No sentido de termos políticos, nacionalidade, cientista, engenheiro, proletariado, crise econômica, tudo isso são palavras que surgem junto com, né, o surgimento da Revolução Industrial. São tão comuns hoje para nós, mas, na verdade, elas surgiram neste período aí. Então, surgem as máquinas de fiar, máquinas de tecer e o motor a combustão. São as grandes invenções que carregam a Revolução Industrial, que fazem a coisa mudar muito rapidamente, né? E até o próprio comunismo é um pouco uma consequência, porque os proletariado, né, o proletariado, os funcionários das fábricas trabalhando juntos, em grande quantidade, eles começam a organizar uma ideia de sindicato, de luta de classe, de interesse comum, que isso vem repercutir lá na frente também na criação do comunismo por Marx, né, por Engels e outros aí. Em uma das aulas, então, a professora passou para nós o filme Germinal. Filme bem interessante, indico para vocês. É bem real, tá? Ao estilo do cinema francês, assim, ele é cruel, né? Ele é dolorido, assim, forte da gente assistir, porque há muito sofrimento nele, né? E mostra, então, um confronto aí que a imagem mostra, né? Por um lado, um proletariado trabalhador, explorado, um salário muito baixo, sem nenhum direito trabalhista, praticamente, vivia no limite, assim, da miséria absoluta. E, do outro lado, o poder militar, que representava, né, os grandes proprietários, a burguesia da época, né? Então, o filme é bem interessante, ele joga muito isso, conta a história de uma mina de carvão, que as pessoas tinham que descer num elevador com uma velinha na mão, né, que não era uma velinha, chamavam de lâmpada, né, mas era um querosene, assim, alguma coisa com fogo, um vidrinho ali, porque lá era muito escuro, era um breu total. Gente, desciam crianças junto, idosos, gente doente, respirando aquele ar terrível do carvão, né, e passavam a vida inteira fazendo isso. Né? No final da vida, porque não tinha aposentadoria, não tinha nenhum direito, tinha que ficar trabalhando a vida inteira. Então, um filme bem interessante para simbolizar e mostrar isso de um modo visual, esse período da Revolução Industrial, né? E o início da organização sindical, digamos assim, né? Então, concluímos aí a Revolução Industrial. Próximo item. Então, nós falamos da Revolução Industrial que ocorreu principalmente na Inglaterra, e a gente vem agora falar da crise do Antigo Regime, né? Que é o último período antes do final da Era Moderna, com a Revolução Francesa. A crise do Antigo Regime mostra um regime antigo que chega num momento de crise, ele não se sustentava mais, né? E isso aconteceu mais visivelmente, perceptivelmente na França, tá bom? Como é que era o antigo regime, então, pessoal? A pirâmide aqui mostra bem direitinho, né? Nós tínhamos um rei ainda absolutista na França, né? Na Inglaterra já não tinha mais. Um rei ainda absolutista na França, na Inglaterra não tinha mais. Logo abaixo dele, o clero tinha um poder muito grande, né? O clero determinava-se, ungia os reis, né? Tinha o poder de dizer se o rei era legítimo, se era filho de Deus, né? Se representava Deus, né? Então o rei tinha o clero tinha muito poder.
E logo abaixo a nobreza como um todo, que tinha os títulos, né? E eram, então, obviamente, é uma parte muito pequena da população, né? Esses eram chamados o primeiro estado e o segundo estado, né? Então, eram uma pequena parte da população, possuíam grande parte das terras e do rendimento, consequentemente, estavam isentos dos impostos e ainda desempenhavam os cargos políticos e administrativos. E o terceiro estado era o restão da população, que incluía, então, a burguesia, né, que tinha poder econômico, pagava impostos, os seus funcionários, né, a massa toda de trabalhadores, camponeses e tal, tudo aí, né? Esse pessoal não tinha poder. E era a maior parte da população, obviamente, né? E aí nós temos 3 características ainda desse período. O absolutismo, ainda no Estado francês, muito arraigado. O mercantilismo, que era a ideia do Estado comprar e vender de outro Estado e tentar ter um ganho na exportação, né, maior do que a importação. Então, os Estados buscavam isso, era a época também das colônias na América, né? A Europa correu atrás das colônias para explorar, para tirar recursos, e isso gerou mercantilismo que era controlado pelo Estado. E uma sociedade estamental, né, estática, nesse sentido. Você não conseguia sair lá do povão e virar um nobre, por exemplo, né? Isso era impossível, quase impossível, mas não era esperado e era muitíssimo raro, né? Então, isso não existia. Então, uma sociedade muito quase de castas, como tinha também na Índia, né? Muito conhecido esse sistema, né? Você nasce numa casta e não sai mais dela, né? Então, aqui era muito comum isso, tá bom? Importante citar que o mercantilismo tinha como consequência as colônias, nós inserido, então, o Brasil, né? Nesse contexto. E havia exclusividade, lembram, né? Que Portugal tinha exclusividade com o comércio com a colônia brasileira, né? Isso se refletia em todas as colônias, né, da Europa. Então, uma característica importante também do mercantilismo, né? Também chamado de capitalismo comercial. Uma curiosidade é que existia um sans-culotte, que era o sem culotte. Culottes é aquela roupa que a gente vê no desenho aqui, dessa pessoa aqui, da nobreza, do homem, né, que é tipo uma bombacha de gaúcho, assim, mais para cima, arredondada, né, que mostrava a nobreza, né, as posses da pessoa. E o sans-culotte era humilde, era uma calça lisa, né? Então, isso ficou conhecido, esse termo, naquela época, né? Então, você visivelmente na rua poderia perceber, e isso era muito comum, né? Mostrar a minha posição através da roupa, né? Claro que hoje a gente pode usar uma roupa muito cara ou muito barata, isso também mostra a classe social. Mas não tem, assim, um modelo que é exclusivo, né, de uma classe. Naquela época era. Então, haviam os 3 estados, tá? O clero, o primeiro, a nobreza, o segundo, e o povão e a burguesia, o terceiro, que se reuniam para tomar as decisões. Mas sempre precisava voto de 2 estados, então, para aprovar algo, né? 3 estados, 2 votando, ganhavam. E aí chegava a burguesia, nesse parlamento francês, e colocava lá em votação a cobrança de impostos também da nobreza, né? Ou eventualmente do clero. Por que não? Porque só a burguesia tinha que pagar imposto, né? E aí não passava, porque eram 3 estados. Então, tudo isso foi fomentando, né? Rancores, foi rachando. Aí você junta as ideias iluministas, a revolução científica, a revolução inglesa que já tinha acontecido, a revolução industrial acontecendo, a independência das colônias americanas que já tinham acontecido, agora já estamos falando ali quase na época da Revolução Francesa, e você tinha um antigo regime em crise. E aí também vale considerar que o Estado Nacional moderno, né, ele surge nessa época, como a gente entende um Estado atual, né, que tem moeda. Então, no meu país só circula a minha moeda, a moeda daqui, o real brasileiro, né? Tem uma língua que caracteriza a nação, tem leis próprias, tem uma bandeira, tem um hino. Esse conjunto de características do Estado moderno, ele também surge nessa época aqui. Aqui, então, um esquema, né, mais visível, mais fácil de compreender.
onde nós temos no antigo regime, então, o mercantilismo, que tem o Estado interferindo na economia, que busca uma balança comercial favorável entre importação e exportação, e para isso tem protecionismo, inclusive com as colônias onde tem uma exclusividade, que é o, né, a gente chama ali de colonialismo. Aí tem o industrialismo e o metalismo, que é a ideia de que você tem metais, a riqueza é expressa em metais, né? O ouro, a prata tem muita importância nessa época aí. Isso, exemplifica um pouco como era o antigo regime nessa questão toda econômica, né? Então, nós temos aí no final, né, do antigo regime, no século XVIII, então, a corte do rei absoluto gasta muito, né? Ela era perdulária, luxuosa, né? Não produzia, gastava muito. Foi na época da construção do Palácio de Versailles, por exemplo, desbunde de luxo, né? Na França, pobre e miserável. Então, isso desagrada a burguesia, né? E cada vez mais a burguesia tem que pagar impostos para suprir isso. E aí, como a gente já falou na Inglaterra, a Revolução Industrial, né, está produzindo em larga escala para todos, os produtos se tornam mais acessíveis. E essa revolução não quer mais o monopólio colonial, né? Eles querem mais e mais mercados. Isso vai quebrando a lógica do mercantilismo também. E alguns filósofos que surgiram, né? Locke, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, eles eram contra essa ideia do antigo regime também por isso, né? Vinham disseminando essas ideias. Aí tem a independência das colônias americanas, lá surge uma elite colonial nos Estados Unidos, então, que não quer mais o domínio da metrópole. Isso se reflete em todos os países, as colônias da América, né? E aí ajuda os movimentos emancipacionistas. Então, todo esse conjunto vai tendo um desgaste, né? E aí, pessoal, fazendo um fechamento, nas últimas aulas, a professora abordou, então, as relações para a crise do antigo regime. A gente até apresentou trabalho sobre isso, né? Focando nesses 4 pontos. A Revolução Científica, o Iluminismo, a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. O que cada uma delas teve a ver com a crise do antigo regime, que culminou, então, na Revolução Francesa e na troca, então, da sociedade como um todo, né? Na mudança da sociedade. A Revolução Científica, ela quebrou a hegemonia da Igreja na produção científica com experimentos e equipamentos, né? Ela pôde provar isso e conseguiu quebrar essa hegemonia. O Iluminismo veio para fomentar novas ideias, novos conceitos, né? Que também minaram a estrutura do antigo regime, né? E aí enfraqueceu o poder da Igreja e do próprio rei, do poder absoluto do rei e do clero, né? A Revolução Inglesa, ela trouxe a ideia de que quem paga a conta se deu conta. É, e exige o poder, que era a burguesia. E ela consegue tomar uma parte, ou quase todo esse poder, e o rei perde poder, então, com a Revolução Inglesa, né? Acaba com a ideia de um rei absoluto. E a Revolução Industrial veio para fortalecer essa burguesia que vinha crescendo já. Ela domina esses meios produtivos e ela se torna rica mesmo, né? Milionária, enfim. Ela se fortalece economicamente e toma conta dos rumos do império, né? Do país Inglaterra ou Reino Unido, e que vem depois dominar o mundo aí. E essa imagem final, ela é interessante, porque ela exemplificava a época do antigo regime. Você tem aí um proletário, né? Aquele sans-culotte, com a calça mais lisa, né? Um pobre, digamos assim, trabalhador, coitadinho ali, com a picareta, né? Trabalhando, como se fosse no interior, né? Na agricultura, e ele está curvado carregando 2 pessoas. E essas 2 pessoas representam o clero e a nobreza, né? E a nobreza com o culotte, né? E o clero com o poder, né? Da religião a seu favor. E aí, o que está escrito em francês embaixo é: você deve esperar que esse jogo termine em breve. Era uma crítica, né? Uma sátira em torno de crítica. E realmente isso teve uma mudança muito grande depois da Revolução Francesa em termos de poder, né? De quem mandava e tal. E assim, então,
com essa finalização das relações que geraram, naquela ideia do dominó, né, dos fatos históricos acontecendo um atrás do outro, a gente criou, então, as relações dos fatos anteriores para culminar com a crise do antigo regime e o final da história moderna. A gente concluiu, assim, o semestre da Universidade de Caxias do Sul, da cadeira de História Moderna 2. Um abraço, fiquem bem.